Teoria das relações humanas. Objetivos de aprendizagem. Ao finalizar o estudo desse capítulo, o aluno deverá conhecer os pressupostos sociológicos da teoria das relações humanas, as modificações ocorridas nas organizações propostas pela teoria das relações humanas, as contribuições mais importantes para esta abordagem humanística. Origens das teorias das relações humanas em administração. A administração científica, com o desenvolvimento em todos os países industrializados da época, estava sendo acusada de massificar e tornar mecanicista o trabalho dos homens nas empresas. Conforme Chiavenato, dentro dos princípios da administração científica, em 1924, a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos fez uma pesquisa de verificação da correlação entre produtividade e iluminação do local de trabalho. Essa experiência foi realizada na fábrica de Hawthorne, da Western Electric Company, situada em Chicago, nos Estados Unidos. Foi coordenado por George Elton Mayo, filósofo, médico e cientista social australiano, radicado nos Estados Unidos, professor e diretor do Centro de Pesquisas Sociais da Harvard School of Business Administration. A pesquisa teve seus interesses centrados na fadiga humana, nos acidentes no trabalho, na rotatividade muito alta de pessoal e no efeito das condições de trabalho sobre a produtividade. Estendeu-se até 1932 e constatou-se que os resultados eram constantemente alterados por variáveis de natureza psicológica, fato que na época era estranho e não comprovado cientificamente. Segundo Chiavenato, como a duração da pesquisa foi longa, tendo durado 8 anos, ela teve 4 fases, nas quais se pode comprovar com eficiência que a correlação pretendida não existia. Os operários reagiam de acordo com as suas suposições pessoais, ou seja, houve a sobreposição do fator psicológico ao fator fisiológico, e os pesquisadores passaram a se fixar no estudo das relações humanas. Ainda segundo Chiavenato, a experiência de Hawthorne foi suspensa em 1932, por motivos financeiros, mas sua influência sobre a teoria administrativa foi fundamental e chegou a abalar os princípios básicos da teoria clássica, que era dominante na época. Veja a experiência de Hawthorne, as 4 fases, a metodologia de aplicação e conclusões no site apresentado abaixo. Abordagem e conceito organizacional. Teorias das relações humanas. Hawthorne delineou os princípios básicos da teoria das relações humanas e, segundo Chiavenato, conclui-se que o nível de produção não é determinado pela capacidade física do empregado, mas pelas normas sociais e as expectativas do grupo que o mesmo pertence. O trabalhador desajustado socialmente terá baixa eficiência e os aspectos sociológicos, psicológicos e emocionais são mais importantes que o técnico. Quanto maior a integração social no grupo de trabalho, maior a disposição para produzir. O comportamento social dos empregados se apoia totalmente no grupo que pertence. Os trabalhadores não agem como indivíduos isolados, mas como membros de grupo, e qualquer desvio das normas grupais acabam sofrendo punições sociais ou morais dos demais membros para ajustar-se aos padrões impostos.
As normas e padrões sociais condicionavam o comportamento dos trabalhadores, e aqueles que produziam acima ou abaixo das normas socialmente determinadas perdiam o respeito e a consideração dos demais. Os trabalhadores preferiam produzir menos e ganhar menos, a arriscar suas boas relações com o grupo. A empresa passou a ser vista como uma organização social composta de grupos sociais informais, que se confronta com a organização formal da empresa. As pessoas passaram a participar de grupos sociais dentro da organização e a se manter em constante interação. A especialização de tarefas, após as observações de Mayo e de seus colaboradores, não era a maneira mais eficiente de divisão de trabalho, pois os operários trocavam de posição para variar e evitar a monotonia, contrariando as ordens recebidas. As trocas tinham efeitos negativos na produção, mas elevavam o moral do grupo. A ênfase dessa teoria nos aspectos emocionais se dá porque esses elementos não são planejados e são irracionais, típicos do comportamento humano. A concepção de homem social, na teoria das relações humanas, é derivado do fato de que a motivação econômica é secundária na determinação do rendimento do trabalhador, sendo prioritário o reconhecimento do trabalho, a aprovação e a participação social. Principais representantes e suas contribuições. George Elton Mayo, precursor da abordagem humanística, com a pesquisa que possibilitou fundamentar os estudos das relações humanas. George Elton Mayo publicou 3 livros voltados aos problemas humanos, sociais e políticos, decorrente da industrialização e tecnologia. Kurt Lewin, cientista alemão, emigrou para os Estados Unidos da década de 1930. Em 1945, Lewin fundou um grupo de estudos importantes no MIT, para estudos sobre a formação e comportamento dos grupos na sociedade e nas organizações. Oliver Sheldon, filósofo britânico que apresentou em 1923 uma filosofia de administração enfatizando as responsabilidades sociais da empresa. Mary Parker Follett, utilizando conhecimentos de psicologia, analisava padrões e comportamentos dos funcionários dentro das organizações. Publicou The New State, Group Organization e Dynamic Organization. Alfred J. Marrow, especializado em psicologia industrial, foi dirigente por 20 anos da Howard Manufacturing Corporation e introduziu métodos de pesquisa da psicologia aplicada à solução dos problemas industriais. Segundo Ferreira, a teoria das relações humanas também sofreu críticas severas em alguns aspectos, de maior ou menor profundidade, como, por exemplo, negação do conflito entre empresa e trabalhadores, restrição de variáveis que foram analisadas, concepções utópicas do trabalhador. Operário feliz e integrado ao trabalho nem sempre existe.
ênfase excessiva nos grupos informais. A integração grupal foi supervalorizada. Espionagem disfarçada. Espionar as ideias e insatisfações dos trabalhadores para inteirar-se dos movimentos trabalhistas reivindicatórios e a ausência de novos critérios de gestão, só indicando de forma mais prática o que deve ou não ser feito. A teoria das relações humanas e suas abordagens levantou aspectos que começaram a ser analisados com seriedade dentro do contexto organizacional. A análise constante dos fatores motivadores do trabalho, o estímulo a um comportamento favorável às mudanças exigidas pelo ambiente e a iniciativa dos funcionários são aspectos que não devem passar despercebidos a qualquer gestor que queira estar atualizado. Exercícios e questões para a nossa aula de hoje que estarão disponíveis em tarefa na SAP. Primeiro, como surgiu a teoria das relações humanas? Segundo, qual é o principal representante referências bibliográficas? E eu quero que vocês percebam que aqui que a Venato e do Alberto, na sua obra Introdução à Teoria Geral da Administração, Rio de Janeiro, pela editora Elsevier, em 2003, eu estou disponibilizando um endereço para que vocês possam baixar o livro pela internet. Aí então vocês terão esta obra de 2003 gratuitamente.